olhe para o céu. Diga para o teu vizinho, olhe para o céu, irmão. O céu é uma palavra que menos tem ocupado os altares e os púlpitos das igrejas. De tudo se fala, de tudo se comenta, de tudo se faz, mas poucas e raras vezes se fala sobre o céu. E o céu é tão importante, irmãos, que na quarta-feira passada eu estava falando aqui, para quem veio, para quem não veio, eu estava falando aqui sobre que nós somos inabaláveis quando nós sabemos quem somos espiritualmente. Nós somos inabaláveis quando nós sabemos a nossa identidade espiritual, quem nós somos em Cristo. E no culto de quarta-feira eu falei, nós somos nova criatura. Diga para o teu vizinho, você é nova criatura. Eu falei, nós somos filhos de Deus. Diga para o teu vizinho, você é filho de Deus. Eu estava falando na quarta-feira que nós somos mais do que vencedores. Diga para o teu vizinho, você é mais do que vencedor. Aleluia. Mas eu estava falando também que para sermos inabaláveis não basta somente sabermos quem somos, mas temos que também ter em mente e no coração aonde queremos chegar. Eu sempre digo, se você não sabe aonde ir, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Está entendendo ou não? Se você não sabe para onde vai, você nunca chega em lugar nenhum. Você tem que ter um alvo. Você tem que ter um objetivo. Às vezes eu pergunto para algumas pessoas, como é que está indo? Como é que você vai? A pessoa fala andando. E eu falo andando para o céu. Caminhando para o céu. Porque é para lá que nós vamos. Diga para o teu vizinho, é para lá que nós vamos, gente. E nós vamos junto, viu? Nós vamos nos encontrar lá. Então nós temos que entender que o nosso objetivo final, nós temos que entender que o nosso destino final de chegada, nós temos que entender que a maior promessa que está para se cumprir na nossa vida é o céu. Por isso, nós temos que olhar para o céu, gente. Mas como, pastor? É nos momentos de dificuldade, é nos momentos de crise, é no momento da angústia, é no momento do medo, é no momento onde você não tem direção, é no momento onde você não obtém uma resposta, é no momento onde a promessa parece que está tão longe. É nesse momento que você deve parar e olhar para o céu. Diga para o teu vizinho, olha para o céu, irmão. O que nós vemos hoje é muitas pessoas olhando para a terra, olhando para baixo, olhando para as coisas terrenais, olhando para o raciocínio lógico humano. Mas nós estamos nos esquecendo que a bênção vem do céu, do alto, do Pai das luzes sobre nossas vidas, aleluia. A bênção sempre vem do céu para nós. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer, bendito é o Pai, Senhor, Pai do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Diga para o teu vizinho, a tua bênção vem do alto, irmão. Você tem que entender isso. A tua promessa vem do alto, mas a tua bênção vem do alto também, aleluia.
A tua disposição vem do alto, a tua força vem do alto. No dia mau, a palavra de Deus nos ensina: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. A minha força e a tua força não vem do lado, não vem da frente, não vem de trás, não vem de baixo. A nossa força vem do alto, vem do céu. E quando nós estamos com problemas, situações difíceis, a gente costuma olhar para o lado: quem vai me ajudar? A gente costuma olhar para frente: quem vai me ajudar? A gente costuma olhar para o trabalho, a gente costuma olhar para as pessoas, para as circunstâncias. O que eu posso fazer? Mas hoje Jesus está falando para você: olha para o alto. Olha para o céu, aleluia. O salmista Davi, ele disse assim: olha, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aonde está o meu socorro? O teu socorro está no céu. O céu é o lugar do teu destino. Ainda que tudo dê errado aqui nesta terra, o céu permanece esperando por você. E eu vejo um exemplo da palavra de Deus que está lá em Gênesis capítulo 15, no versículo de número 4, que fala assim, ou melhor, versículo de número 5. Vocês podem colocar aqui para mim? Gênesis 15, 5. Então o levou fora e disse: olha agora para onde? Para o céu. Diga, olha para o teu irmão e diga assim: olha para o céu, irmão. E quantas estrelas se as pode contar? E disse-lhe: assim será a tua descendência. Abraão estava passando por um momento de crise interna. Quem já viveu crise interior aqui, não é? Será que Deus está vendo? Será que Deus está no negócio? Será que Deus está vendo essa situação? Abraão estava vivendo um tempo um tempo de crise interior, porque Deus tinha feito uma promessa a ele, que ele seria pai de muitas nações, mas ele não tinha herdeiro. O herdeiro que ele tinha era um servo que tinha nascido dentro da sua casa. Chega uma hora que Abraão vê a realidade e a promessa, e às vezes, irmão, quando a gente olha para a realidade e lembra da promessa, a gente vê que tem uma distância tão grande, não é? Fala: mas como Deus vai fazer? Mas que jeito que Deus vai cumprir? Porque o médico fala uma coisa, o patrão fala outra coisa, a família fala outra coisa. E olha a situação que eu estou, tão longe da promessa. Era assim que Abraão estava se sentindo, longe da promessa. E ele reclama, ele vai dizer para Deus: Deus, como o Senhor vai cumprir a tua promessa, se o único herdeiro que eu tenho é um rapaz que nasceu dentro da minha casa, ele vai ser o meu herdeiro. Mas Deus sempre tem uma solução, aleluia. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, primeira coisa, sai aí do lado de fora, sai da tua tenda, sai da tua limitação. Você está entendendo? Ele estava conversando com Deus dentro da tenda, ele estava conversando com Deus dentro de um lugar fechado. Ele olhava para cima e não via nada, ele olhava para o lado e não via nada, ele não via qualquer tipo de possibilidade de se cumprir aquela palavra. Então Deus fala para ele: vem do lado de fora. Deus está te falando hoje: sai do meio da tua limitação,
sai do meio dos teus limites, vem para o lado de fora, aleluia, abre os teus olhos. E Deus disse assim: olha para o céu. Olha para o teu vizinho e diga: tem que olhar para o céu, irmão. Deus não falou para ele: continua aí, olha para a terra, vai. Não, olha para o céu. Você está vendo as estrelas? Estou vendo. Você pode contar? Não posso contar não. Deus falou: é assim que vai ser a sua descendência. Olha para o céu quando tudo parece impossível na tua vida. Olha para o céu quando a porta se fecha. Olha para o céu quando tudo começa a dar errado. Olha para o céu quando as coisas parecem distantes de acontecer. Olha para o céu, porque Deus vai falar contigo. Olha para o céu, porque a bênção vai descer do céu para a tua vida. Olha para o céu, aleluia. Olha para o céu. Daniel capítulo 4, 34. Daniel 4, 34. Vai falar sobre Nabucodonosor. Você sabe que Nabucodonosor foi um homem na Babilônia que construiu aquelas estátuas, e ele conquistou reinos, mas ele começou a se achar. Ele ficou soberbo demais. E Deus, para que ele pudesse aprender a lição, humilhou ele. Fez ele pastar nos pastos como um animal. Viver junto com os animais, que nem um louco. Mas olha o que diz esse versículo. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos para onde? Para o céu. O fim daqueles dias, que dias? Dias de insanidade, dias de loucura, dias de soberba, dias de enfermidade, em dias que ele estava apenas vegetando, dias de tristeza, de medo. No fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos para o céu, aleluia. Diga para o teu vizinho: quando você levanta os teus olhos para o céu, algo sobrenatural acontece na tua vida. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? O céu sempre vai estar aberto para você. Pastor, a gente canta que se abra o céu. Diga para o teu vizinho: o céu já está aberto, irmão. Lá em João 1,51, Jesus falando com Natanael, vai falar assim: ó, a partir de hoje os céus estarão abertos para você. Aleluia. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, a palavra de Deus diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo. Isso quer dizer agora, o céu está aberto, não tem mais obstáculo, não tem mais empecilho. Agora você tem acesso direto ao Pai através de Jesus. Diga para o teu vizinho: o céu sempre vai estar aberto, irmão, para você. Se o caminho for Jesus. Nabucodonosor, depois de todo aquele tempo sofrendo, que nem um animal, ele diz: eu levantei, coloca aí, gente, por favor, não apaga não. Eu levantei os olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, diz a palavra. Cadê a mídia? Põe aí, Daniel 4:34, isso. Aí, glória a Deus. E tornou-se a vir o entendimento. E eu, olha só, bendisse ao Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração.
Levanta a tua mão, olha para o céu e diga: glorifica o nome do Senhor agora. Louve ao Senhor nesse momento, dê glória a Ele. Talvez você esteja vivendo dias de confusão. Talvez você esteja vivendo dias de tropeço, desorientação. Mas eu quero te dizer uma coisa: a cura do céu para você, a cura chegando do céu para a tua vida, viu? Amém? A cura, você pode receber aí, não? É palavra, irmão, é palavra de Deus, é palavra profética para você, aleluia. E a gente tem que ser sério quando a gente profetiza em nome do Senhor. A gente não profetiza para agradar ninguém, não. A gente profetiza é porque Deus vem falando no nosso coração. A cura para a tua vida no céu. A cura para a tua vida vinda do céu. A restauração chegando na tua família. A restauração chegando no teu coração. Aleluia. Você que andou tropeçando. Você que andou desorientado. Você que andou sem sabendo por onde ir. Eu quero dizer, do céu vem a restauração para você. Olha para o céu, aleluia. Oh, meu amor, você está vendo que eu vou tropeçar aqui, né, gente? Obrigado, amor. Porque se eu abaixar aqui não vai dar certo, não. Te amo, linda. Ela fica reparando em mim, irmão, quando eu estou pregando. Pronto, vou ajeitar agora, tá bom? Tá. Glória a Deus. Gênesis 28, 12 e 13. Gênesis 28, 12 e 13. Eu já vou correndo para o final, que nós ainda temos a ceia do Senhor. Gênesis 28, 12 e 13. E sonhou, aqui está falando de Jacó. Jacó saiu fugido. Jacó estava com medo. Jacó estava angustiado. Ele fez umas coisas lá na casa dele. O irmão dele não gostou. Ele teve que sair fugido de lá. Só com uma sacolinha, uma mochilinha, que nem a gente fala hoje, né? Com algumas coisinhas dentro. Falei, e agora? Ele vai, busca uma pedra, e a Bíblia diz que faz aquela pedra de travesseiro. Já pensou, irmão? Né? O que mais a gente gosta de fazer quando chega em casa e está cansado, é o quê? Pôr a cabeça no travesseiro, né? Mas se o travesseiro for de pedra, não é coisa boa, não. Não é coisa boa, não. E ele fez de uma pedra o seu travesseiro, e a Bíblia diz, e sonhou. E eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, aleluia, versículo 6 ou 13. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque, e esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. Diga para o teu vizinho, o céu está aberto para você, irmão. Sabe o que Deus queria? Que Jacó olhasse para o céu. Jacó não olha para a tua dificuldade, não olha para o teu inimigo que vem atrás, não olha para a tua perseguição, não olha pela adversidade, não olha pelo teu sofrimento agora, não olha para esse travesseiro de pedra que você pode estar deitando num travesseiro de pedra. Mas o Senhor está te dizendo nesta manhã, olha para o céu, porque a resposta vem do alto sobre a tua vida. A situação vai mudar. Diga para o teu vizinho, a situação vai mudar. A situação muda, irmão. Está angustiado. Muitos saíram da sua terra, vieram para cá,
está atormentado, está angustiado, o travesseiro está de pedra, não consegue dormir. Mas o Senhor hoje está abrindo o céu sobre a tua vida, viu? E está dizendo: a situação vai mudar. A situação vai mudar. Olha aí Jacó, olha para o céu. E Jacó olhou e tinha uma escada que ligava a terra no céu. Aleluia. Tem Jesus que liga esta terra com as coisas do céu. E Deus falou para ele assim: sabe essa terra que tu está deitado? Sabe esse travesseiro de pedra que tu está? Sabe essa dificuldade que tu está passando? Vou te contar uma coisa. A promessa que eu fiz para Abraão, a promessa que eu fiz para Isaac, teu pai, continua viva na tua vida. Aleluia. Por quê? Porque esta terra eu darei a ti e a tua descendência. Levanta a tua mão e diga: Deus me deu a terra. Não. Você não falou como conquistador. Levanta a tua mão e diga: Deus me deu a terra. Meu Deus, que palavra é essa? São nos momentos mais escuros, quando ninguém entende a tua dor, presta atenção. São nesses momentos em que ninguém compreende, que parece que os céus estão fechados. Deus mostra para você que o céu está aberto. E tem uma escada. E os anjos sobem e descem. E uma voz de lá de cima ecoa no teu coração dizendo: eu vou cumprir, eu vou fazer. Mas olha para o céu, olha para o céu. Irmãos, nós temos que viver a nossa vida aqui olhando para o céu, porque é de lá que vem a nossa esperança. A gente está com os olhos tão fixos na terra, que tem gente que não quer nem deixar essa terra. Não, Jesus não vem não, que eu preciso casar primeiro. Não tem problema, não é com vocês não, viu, Julino? Vocês vão casar se Jesus não vir antes. Eu fico às vezes olhando as notícias desses homens ricos, milionários, bilionários, e eu fico olhando as casas que vivem. É avião, é jato, de lá para cá. Eu fico pensando, esse povo aí não quer sair dessa terra não. Tem tanta gente, irmão, que não acredita no céu. Eu vi uma reportagem de artistas brincando, dizendo assim: eu não vou para o céu não, lá deve ser muito chato, vou ficar cantando a vida inteira, eu quero ir mesmo para o inferno, lá tem bebida, lá tem... Assim, falando declaradamente do que não conhece, do que não sabe. Mas eu e você conhecemos a verdade. Eu e você sabemos que existe um céu. E é para lá que nós estamos indo, aleluia. E é para lá que nós temos que olhar, aleluia. Passa a dificuldade aqui, mas lá não vai ter não. Passa a dor aqui, mas lá não vai ter não. Passa problema aqui, mas lá não vai ter não. Chora aqui, mas lá não vai ter choro não. Para terminar, Atos 7, 55 e 56. E eu vou terminar com esse texto, que vai falar de Estevão. E Estevão estava pregando a palavra. Mas as pessoas que estavam em volta de Estevão, Atos 7, 55 e 56. E Estevão estava pregando a palavra.
Mas tinha gente que rangia os dentes, não suportava ouvir a verdade, e estavam ficando com raiva de Estevão. E olha o que o texto diz: mas ele, quando diz a palavrinha mais, sabe por quê? É que está começando a olhar de uma outra perspectiva. De um lado estava a perseguição, de um lado estava aqueles que rangiam os dentes, de um lado estava aqueles que odiavam, de um lado estava aqueles que perseguiam, mas muda a perspectiva, e dizendo: mas ele, oh aleluia, mas ele não estava com raiva. Aqui está dizendo: mas ele não estava preocupado, mas ele não estava angustiado. Pelo contrário, diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, aleluia, fixando os olhos aonde? No céu. Diga para o teu vizinho: o olho tem que estar no céu, irmão. Vão te perseguir, eu falei aqui na quarta-feira. Vão comparar você com outras pessoas, vão te julgar, vão fazer um prejuízo sobre a tua vida, vão ter opiniões sobre você, muitos vão te condenar. Mas o crente que é cheio do Espírito Santo, ele não olha para comparação, porque ele sabe que Deus fez dele um homem e uma mulher única, aleluia. Um homem único, uma mulher única. Não se compare com ninguém, não deixe ninguém comparar você com outro alguém. Não, Deus te fez assim, ó, do jeitinho que você é. E ele, sendo cheio do Espírito Santo, sabe o que ele fez? Fixou os olhos no céu. Sabe o que é isso? Fixar os olhos no céu é olhar para o céu e não tirar mais os olhos do céu. Quando falam mal de você, olha para o céu, irmão. Quando te machuca, olha para o céu. Quando fala alguma palavra que tu não gosta, olha para o céu. Quando vai comparar você com alguém, olha para o céu. E ele, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu. E sabe o que ele viu? Ele viu a glória de Deus. Diga para o teu vizinho: Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Quem não fixa os olhos no céu não vê a glória. Quem não coloca os olhos no céu não vê a vitória. Quem não fixa os olhos no céu não consegue ver o que Deus está fazendo na vida. Tem que fixar os olhos no céu, porque quando você coloca os olhos no céu, você vê a glória de Deus. Sabe mais o que ele viu? Ele viu Jesus. Jesus que estava à direita de Deus. Diga para o teu vizinho: você só vê Jesus se os teus olhos estiverem no céu. Tem gente que é fácil de ver um monte de demônio, um monte de capeta por aí. Não consegue ver Jesus, não. Teus olhos têm que estar no céu. Porque quando teus olhos estão no céu, você vê a glória e vê Jesus. E Jesus estava à direita de Deus. Em outras traduções, na Nova Versão Internacional, está dizendo que Jesus estava em pé à direita de Deus. Olha que interessante. E se você ver os versículos abaixo, nesta mesma tradução, você vai ver que Jesus está em pé. E eu tomei esse cuidado, porque sempre quando a gente lê a Bíblia, seja em Colossenses, seja no Apocalipse, a gente vê que Jesus está assentado no seu trono. Mas aqui, Jesus se coloca de pé. Vê o versículo seguinte, versículo 56, é isso? E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está como?
em pé à mão direita de Deus. E eu fiquei pensando, mas Jesus não está sentado no trono, mas Jesus não está sentado ao lado de Deus, à sua direita. Mas nessa situação, Estevão vê Jesus de pé. Por quê? Sabe por quê? Porque quando você está sofrendo angústia, quando você está sofrendo perseguição, quando você está sendo maltratado, quando você está perseguido, quando as adversidades e angústias chegam na tua vida e você olha para o céu, o Senhor se coloca de pé em teu favor, porque Ele é teu advogado, Ele é aquele que te defende, Ele é aquele que te justifica. Oh, Ele está de pé para abençoar, Ele está de pé para receber. O servo dele estava sendo apedrejado lá embaixo, perseguido, as pessoas estavam rangendo os dentes. Mas ele olha para o céu e ele sabe o que? Vê Jesus. E Jesus está de pé. Eu queria ter certeza do sentimento de Estevão naquele momento. Quando ele vê Jesus de pé, acredito eu, não está na Bíblia, acredito eu, que ele diz, a minha vitória chegou, o meu mestre já está de pé por lutar por mim, o meu mestre já está de pé para lutar pela minha vida, o meu mestre já está de pé para me dar a vitória, aleluia. Hoje é dia de ceia. E Jesus te convida na ceia, olhar para o céu.